Um balanço dos primeiros 18 meses do governo Lula e a preocupação com a responsabilidade fiscal. Assuntos que eu converso hoje com o meu convidado aqui do NGT Entrevista Online, Dr. Quioche Arada, jurista e presidente do IBEDAFT. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo aqui neste espaço online do NGTN. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, o governo Lula completou aí um ano e meio de governo. Ele fez um pronunciamento à nação com um balanço do mandato até agora, né? Afirmou que não abre mão da responsabilidade fiscal, mas há muita desconfiança no mercado, né? Temos um déficit primário elevado, risco de dívida pública e o governo já anunciou bloqueio de 11 bilhões de reais em despesas obrigatórias e contingenciamento aí de quase 4 bilhões para cumprir a meta fiscal zero, né? O Brasil não vive um cenário de controle fiscal, não é mesmo, doutor Quioche? Queria que o senhor fizesse aí um balanço destes 18 meses de Lula. Com certeza. Ele não está nem aí com o teto de gastos, nem com a âncora fiscal e muito menos com a lei de responsabilidade fiscal. Antigamente, quando não se cumpria a lei de responsabilidade fiscal, tinha consequências. Agora não. Ele cumpre se quiser, se não quiser cumprir, ele não cumpre. Então, é um governo que se caracteriza pelas despesas cada vez mais crescentes e, para satisfazer essas despesas nem sempre legítimas e justificáveis, ele vai aumentando por vias indiretas o tributo, mexendo na base de cálculo, tributando as blusinhas, ressuscitando o seguro de automóveis, entendeu? E agora estão querendo mexer com imposto de renda, e uma série de coisas, né? Então, é o governo que se caracteriza por despesas é, desnecessárias. Acaba de dar um credencial de chefe de Estado para Janja para assistir os Jogos Olímpicos. Só que ela levou um bando de assessores, provavelmente para explicar para ela cada modalidade esportiva, né, que estiver em competição, e outro para explicar as regras da competição e assim por diante. Quer dizer, é um dinheiro jogado fora, é um dinheiro nosso. Então, desse jeito, não há âncora fiscal que segure. Doutor Quioche, ainda no pronunciamento na televisão, né, o Lula aproveitou aí para fazer um balanço dos dois primeiros mandatos. Aí resumiu que de lá para cá o país enfrentou aí tempos turbulentos, com destruição dos programas sociais, juros altos, inflação. Só que ele se esqueceu aí que nesse meio tempo também teve um governo petista, Dilma Rousseff, né? Parece que o PT apagou da história do partido essa participação no governo, não é, doutor Quioche? O que o Lula, na verdade, as pessoas não enxergam a ponta do seu nariz, entendeu? Então, ele fez a propaganda do PT como se tivesse dado um avanço ah, no Brasil do ponto de vista econômico e social, quando, na verdade, ele desarrumou toda a sociedade, sem contar dos petrolões, dos mensalões. O Lula bagunçou toda a sociedade. Começou jogando as mulheres contra os homens. Depois, jogando o filho contra os pais. Depois, jogando os homos contra os heterossexuais. Enfim, bagunçou toda a sociedade, entendeu? Não sobrou nada. Agora, Dilma, na verdade, não foi um outro governo. Foi o mesmo governo do Lula, ele que dava as rédeas, entendeu? Entendeu? Então, eu não vejo como que o Lula fez de bom nesse país, entendeu? Agora, ele institucionalizou a corrupção, tanto é que nem a Lava Jato conseguiu extirpar, porque está implantado em todos os órgãos estatais, entendeu? O Lava Jato temporariamente deu uma freada, mas agora com o Lula retornando ao poder, foi tudo para cucuia. A delação premiada anulada,
acordo de leniência também sem efeito, estão devolvendo o dinheiro que os empresários corruptos pagaram, entendeu? Então, voltou tudo a estaca zero. Doutor Quioche, voltando aí ao controle das contas públicas, né? É ano de eleição municipal, as emendas parlamentares para estados e municípios têm pressionado o orçamento, né? O valor para as cidades praticamente dobrou de junho para julho desse ano e quadriplicou para os estados. A arrecadação bateu recorde em junho, 209 bilhões de reais, mas não tem dinheiro para todo mundo, não é, doutor Quioche? Se não apertar o bolso, aperta aí a situação do descontrole fiscal, não é mesmo? É verdade. Agora, no ano eleitoral, é, não dá para esse governo, que tem a tradição de gastar, 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 é, seguir as regras do ajuste fiscal. Então, ele vai gastar o que pode e o que não pode. Então, vai acabar dando um déficit extraordinário, entendeu? Agora, vai haver liberações aos montes das chamadas emendas parlamentares para ajudar os candidatos afinados com o governo. Doutor Quioche, o Lula disse aí que vai apresentar no G20 a taxação dos super ricos. Já falou sobre o imposto sobre herança para aumentar a taxa. O Brasil está preparado aí para pensar uma proposta como essa, taxar os super ricos, doutor Quioche? Bom, como eu estava falando antes, eu esqueci que ele jogou também os pobres contra os ricos, entendeu? Por isso que ele bagunçou toda a sociedade. Eu acho que, né, vai ser uma empreitada bem difícil, vai encontrar resistência no Congresso, entendeu? Porque a filosofia deles é querer igualar tudo assim por baixo, entendeu? Não pode ter rico. O que quer dizer rico? É aquele que se esforçou mais do que um cidadão comum que ficou, às vezes, na base da sombra e água fresca, vivendo do Bolsa Família, entendeu? Então, se você iguala todo mundo por baixo, quem é que vai produzir nesse país? Entendeu? Então, a riqueza que cada um possui, por si só, não é um mal. O mal é o capitalismo selvagem. Mas se você não tiver capitalistas, homens com riqueza, o país para. Quem é que vai produzir? Os pobres que vão produzir bilhões para sustentar 280 milhões de brasileiros? Doutor Castro, mudando um pouquinho, vamos falar de política internacional, né? A gente acompanha a situação na Venezuela depois das eleições, com suspeita de fraude na apuração. O presidente Maduro se apressou para ser diplomado, ou seja, confirmou aí os supostos resultados das urnas, que dá vitória para ele, né? Até agora, o Brasil não se posicionou sobre as eleições na Venezuela. O Celso Amorim defendeu aí a publicação das atas eleitorais e Maduro já expulsou diplomatas que se posicionaram aí contra o resultado das urnas. O que deve acontecer aí entre Brasil e a Venezuela, doutor Quioche? É, eu acho que o Brasil vai ter que reconhecer, né, que eles estão, Maduro e o Lula estão alinhados. Só que ultimamente se desentenderam, porque o Maduro atacou as urnas eletrônicas. Então, o presidente Lula ficou bastante bravo. Mas eu estava acompanhando o início da eleição, só dava o candidato oposicionista. E o Maduro estava perdendo feio. De repente, eu não consegui mais acompanhar, porque sumiu da televisão o desenrolar da eleição. E só voltou para proclamar o resultado, entendeu? É, proclamou o resultado e foi empossado no ato. Então, o Maduro teria vencido com uma grande margem de diferença. O que é muito estranho, porque até onde eu acompanhei, ele estava perdendo. E por que estava perdendo é que sumiu a divulgação via televisão do processo eleitoral. Então, é evidente que houve aí uma manobra nos resultados das eleições.
E o Brasil fica aí numa situação complicada, né, de afirmar ou não a sua posição. Hoje, já o presidente Biden nos Estados Unidos quis falar com o Lula, marcou aí um telefonema para o Lula para saber qual é a posição do presidente Lula, a posição do Brasil em relação às eleições da Venezuela. Ficou Eu apertado acho, agora para ele. eu acho que o Lula está no mato sem cachorro, né? É difícil ele apoiar quando o outro publicamente estava condenando as urnas eletrônicas. De repente, ele ganha através das urnas eletrônicas, que ele tanto contestava. Então, fica meio difícil, né? Porque aí dá a entender que alguma coisa aconteceu na apuração desses votos, né? Dando a impressão de que as urnas não são assim tão seguras, né? Doutor Kiyoshi, nos Estados Unidos, a campanha começou com um atentado ao ex-presidente Trump, né? Mudança de candidato democrata com a desistência de Biden. E o Trump, o senhor acredita que ele tem chance de voltar aí à Casa Branca? Será bom para o Brasil com o governo Lula no comando? Aquela tentativa de assassinato era um plus para o Trump. Então, a candidatura dele cresceu, houve uma mobilização popular. Aí veio o inesperado, não é? O Biden, pelo menos lá na América, quando a pessoa está com início de degeneração mental, ele tem a consciência de que ele deve renunciar ao poder. Então, foi o que aconteceu. Ele abriu mão da disputa de nova eleição, da reeleição. E aí foi nomeado de última hora o vice-presidente, que conquistou a simpatia do público feminino e também do público masculino. Então, as doações da campanha triplicaram da noite para o dia, entendeu? Então, agora está sendo um páreo duro para o Trump, que se o Biden continuasse, era mão na roda, ele ia ganhar as eleições com o pé nas coxas. Agora ele tem uma candidata aí que está despertando a simpatia do povo americano, né? Então ficou bastante difícil para o Trump. Doutor Cross, mas o Trump ainda está bem colocado nas pesquisas eleitorais nos Estados Unidos, né? Isso é um espelho aí do avanço da extrema-direita no mundo, vimos na Itália, na França, nossa vizinha Argentina. É um vento que vem para ficar, não é mesmo? O Brasil deve enfrentar isso nas eleições à presidência em 26. A gente não tem mais um candidato à direita. Na verdade, a história é corse e recorse, é que nem na literatura, realismo e romantismo, realismo e romantismo. Então, vai e volta. Agora, a esquerda parece que já deu o que tinha que dar, né? Então, o pessoal está ficando com saudade da direita, que os esquerdistas chamam de extrema-direita. Então, se você for defensor dos direitos humanos, da Constituição, da lei e da ordem, você não é da direita, você é da extrema direita, é um extremista, entendeu? Doutor Pioche, antes de terminar, eu queria ouvir a sua opinião sobre a privatização da Sabesp, né? O governo paulista arrecadou quase 15 bilhões com a venda da estatal. Foi acertada a decisão do governador Tarcísio? O que o estado aí de São Paulo tem a ganhar com a privatização aí dos serviços de água e esgoto? Eu acho que sim, né? Dizia o Roberto Campos que estatal é só para as matérias de segurança nacional e de relevância socioeconômica, para suprir ah, aquele segmento que a iniciativa privada não tem capital suficiente para bancar. Então, aí que entra o estatal. Não é o caso da Sabesp, entendeu? Então, a estatal deve ser reservada apenas para aquelas duas hipóteses previstas na Constituição, não para promover a exploração econômica de qualquer segmento da economia, tá? E porque acaba virando aí um cabine de emprego, né?
Então, a privatização foi uma medida acertadíssima. Doutor Kiyoshi, nosso tempo encerrou. Queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Obrigado. Enfim. Este foi o NGT Notícias de hoje, conversando com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais!